Olá, comunidade Filhos do Sol! Saudações em Cristo Jesus! Tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus. Estamos iniciando mais uma semana cheia de graça e alegria de Deus Pai. Então, vamos refletir a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 1 ao 36. Abram a Bíblia de vocês, meus irmãos de fé. Vamos iniciar a nossa viagem bíblica. Deus não rejeitou o seu povo. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum. Pois também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que de antemão escolheu. Ou não sabeis o que diz a Escritura, no lugar em que Elias apresenta a Deus sua queixa contra Israel? Senhor, mataram vossos profetas, destruíram vossos altares. Só fiquei eu, e querem tirar minha vida. Mas o que lhes responde o oráculo divino? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim também hoje sobrevive um resto escolhido por graça. Mas se é por graça, já não é mais em virtude das obras. Do contrário, a graça já não seria graça. Então, que dizer? O que Israel busca não conseguiu, mas os escolhidos o conseguiram. Os outros foram obcecados, conforme está escrito. Deus lhes deu um espírito insensível, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Davi diz também: que sua mesa seja para eles uma armadilha, uma cilada, uma ocasião de queda e um justo castigo. Que seus olhos se obscureçam para que não vejam, faze-os sempre curvar o dorso. E eu pergunto, seria para uma queda definitiva que eles fracassaram? De modo algum. Mas por causa do fracasso deles chegou a salvação aos pagãos, para provocar a inveja deles. Ora, se o fracasso deles é uma riqueza para o mundo, e se a decadência deles é uma riqueza para os pagãos, o que não será a sua plena restauração? A vós, gentios, eu digo, como apóstolo dos gentios, honro o meu ministério, na esperança de provocar a inveja dos que são de minha raça e de salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles resultou na reconciliação do mundo, o que será a sua reintegração, senão a passagem da morte para a vida? Ora, se as primícias são santas, toda a massa o é também. E se a raiz é santa, os ramos também o são. Mas se alguns ramos foram cortados, ao passo que tu, oliveira selvagem, foste enxertada entre os restantes, para te beneficiares com eles da raiz e da seiva da oliveira, não te vanglories à custa dos ramos, ou, se quiseres gloriar-te, fica sabendo que não és tu que sustentas a raiz, mas é a raiz que te sustenta. Dirás, talvez, foram cortados ramos para que eu fosse enxertado. Muito bem, foram cortados por causa da incredulidade deles, ao passo que tu permaneces ali pela fé. Não te orgulhes, mas teme, pois se Deus não poupou os ramos naturais, tampouco te poupará. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, a severidade para com os que caíram, mas para contigo a bondade,
contanto que permaneças nessa bondade. Do contrário, tu também serás cortado. Quanto a eles, se não ficarem em sua incredulidade, serão enxertados. Deus tem poder para de novo enxertá-los. Com efeito, se tu foste cortado da oliveira selvagem, a qual pertencias por natureza, e enxertado contra a natureza, numa oliveira boa, quanto mais eles, os ramos naturais, poderão ser enxertados em sua própria oliveira. Não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não vos considereis como sábios. O endurecimento de uma parte de Israel só vai durar até que tenha entrado a totalidade dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, ele afastará de Jacó as impiedades, e será esta a minha aliança com eles. Quando eu apagar seus pecados, e quanto ao Evangelho, eles não são inimigos por vossa causa, mas quanto à eleição, são amados por causa dos pais deles. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como outrora desobedecestes a Deus, e agora obtivestes misericórdia. Graças à desobediência deles, assim também eles agora desobedeceram, a fim de que, graças à misericórdia usada para convosco, eles também obtenham misericórdia. Pois Deus encerrou todos na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são insondáveis suas decisões e incompreensíveis seus caminhos! Com efeito, quem jamais conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu alguma coisa para ter direito à retribuição? Pois tudo é dele, por ele e para ele. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Então, meus irmãos de fé, Paulo recita Jó e Isaías, resumindo o segredo da vida: conhecer a Deus para ter vida em abundância e para ser bem-aventurado. Conhecer a Deus para poder receber bênçãos e graças. Deus pode todas as coisas, pois tudo é de Deus, por Ele e para Ele. É preciso dar glórias a Deus eternamente. Então, é preciso conhecer a Deus e saber quem Ele é. O pecado tirou a semelhança de Deus em nós, corrompeu a imagem e a semelhança. O pecado tornou o ser humano tóxico. Como está escrito em Isaías capítulo 6. Vamos ler. Vocação de Isaías. No ano em que morreu o rei Osias, eu vi Javé assentado num trono grandioso e muito elevado, e a orla de seu manto enchia o templo. Serafins estavam sobre ele, tendo cada qual 6 asas, 2 para lhes cobrir a face, 2 para lhes cobrir os pés e 2 para voar. Eles clamavam um para o outro: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. Os umbrais das portas tremeram com a voz de seus clamores, e a casa se encheu de fumaça. E eu disse: ai de mim, estou arruinado, pois sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros.
mas meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou até mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa que tinha tirado do altar com uma tenaz. Tocou com ela minha boca e disse: agora que isto tocou teus lábios, tua culpa foi tirada, e teu pecado foi perdoado. E eu ouvi a voz de Javé que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, enviai-me. Então ele disse: vai e dize a este povo: escutai, escutai, e não entendereis. Olhai, olhai, e não percebereis. Torna insensível o coração desse povo, endurece seus ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não veja com os olhos, e não ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e se converta e seja curado. E eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades sejam devastadas, fiquem sem habitantes, e as casas sem ninguém, e a terra devastada e desolada, e até que Javé tenha expulsado a população e haja uma grande solidão no meio do país. Restará ainda a 10ª parte, mas será de novo despojada, como o carvalho e o terebinto, que, uma vez abatidos, não tem mais que um tronco. Seu tronco é uma semente santa. O pecado tornou o ser humano tóxico. Homem santo de Deus é pecador. Jó ficou 38 capítulos reclamando de Deus. Ele reclamou, mas não murmurou. Vamos ler em Jó capítulo 1, versículo 20 ao 22, para compreendermos melhor. Então Jó se levantou e rasgou as vestes, raspou a cabeça, caiu por terra, prostrou-se e disse: nu saí do seio de minha mãe, e nu voltarei para lá. Javé deu, Javé tirou, seja bendito o nome de Javé. Em tudo isto, Jó não pecou, e não atribuiu a Deus nada de injusto. Jó reconhece a Deus e reconhece que é pecador e pó da terra. Todos precisam de Deus. Todos precisam largar dos pecados para se comunicar com Deus, redimidos e salvos pelo sangue de Jesus. Tudo é regenerado e transformado para a glória de Deus Pai. Deus vive em mim. Nós existimos e nos movemos através de Cristo Jesus, meus irmãos de fé. Tudo é através de Jesus. Jesus através de mim. Se eu quero uma vida abençoada, eu preciso ter Cristo vivendo através de mim. Como diz São Paulo nas Sagradas Escrituras. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não é ruim ser atraído por Jesus por causa dos milagres, mas os discípulos são revelados quando se vai aos pés da cruz nos momentos difíceis. O discípulo é revelado quando sabe passar pelos vales com Jesus. Milagres não revelam discípulos. Os milagres são para multidões.
como na multiplicação dos pães e peixes. O milagre foi para muitos. Os discípulos são revelados quando se agrada a Deus em todos os momentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eis o mandamento fundamental que Jesus nos ensinou. Se eu amar a Deus, posso amar o próximo. Deus é amor, comunidade. Só se ama de verdade quando se conhece o amor de Deus. Quem conhece a Deus faz tudo por Ele e para Ele. Sabe ser humilde e manso de coração. Quem conhece a Deus sabe ser Jesus na família. Quem agrada a Deus sabe ser agradável para os outros. O diabo odeia o Cristo que há dentro de cada um de nós. A tribulação é momentânea quando se conhece a Deus. É preciso compreender que o mal existe e sermos íntegros e fiéis a caminhar nos caminhos retos do Senhor Jesus, para alcançarmos a salvação eterna por meio da graça de Cristo Jesus. Deus provê naqueles que creem e que decidem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A leve e momentânea tribulação produz glória. Assim disse Paulo: a Ele a glória eternamente. A Ele a glória nas coisas boas e ruins. Glorificar a Deus em tudo. Paulo ensina a glorificar a Deus servindo com amor. O servo glorifica a Deus servindo com amor. Se vive para Deus, por Ele e para Ele. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Amém. Significa eu creio, eu dou para Deus toda a glória, porque eu creio nele. Tudo que faço é para Ele e por Ele. Eis o segredo da vida abundante e cheia de vitória. Para Ele toda a glória para sempre. Amém, meus irmãos de fé. Amém. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu dou. A oração e a reflexão. E se você gostou dessa oração, dessa reflexão, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama, pois é muito bom partilharmos juntos o pão da vida que é Jesus em nossa vida, pois só esse alimento, somente este pão, pode nos nutrir e nos preencher por inteiro de amor. E claro, podem enviar também orações, intercessões, comentários, testemunhos. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Pois já não somos nós que vivemos por nós mesmos, não é? É Cristo que vive em nós. Então, que sejamos Jesus para os outros, sempre com alegria fraterna e amor incondicional que só Deus Pai pode oferecer. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Amém. Eu creio. Maanaim, lugar de paz.